pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, ao primeiro podcast da Lemes, a nossa liga, que vocês vão conhecer hoje através desse podcast. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Pablo, eu sou acadêmico do curso de enfermagem do 6º termo, aqui do Unisalesiano de Araçatuba, e sou integrante da Lemes, Atualmente estou no cargo de presidente da liga. E o que é a Lemes, pessoal? É a Liga Acadêmica de Estudos Multidisciplinares em Saúde, aqui do Unisalesiano de Araçatuba. Ela é composta por 8 cursos da área da saúde, que são os cursos de enfermagem, psicologia, nutrição, fisioterapia, farmácia, biomedicina, educação física e medicina veterinária. A nossa liga ela foi criada no começo de 2020, um pouquinho antes da pandemia, por alunos do curso de medicina veterinária, que viram a importância de se ter uma equipe multidisciplinar atuando junto, ainda no ambiente universitário. A gente vê aí nos campos de estágio, trazendo para a nossa realidade, que é muito importante essa interação dessa equipe multidisciplinar. E aí, pensando nisso, a gente pensou o porquê de não começar essas interações ainda dentro da universidade, tendo aí surgido a Liga. O nosso objetivo principal é trabalhar a saúde única, com foco nas equipes multi. Entender a importância de cada profissional para que juntos a gente possa traçar estratégias, seja de prevenção ou até de recuperação na saúde dos indivíduos. E para você, aluno do Unisalesiano, que quer fazer parte dessa liga, é super possível, tá? Para isso, eu peço que vocês nos acompanhem através do nosso Instagram, é o @lemes.unisale. Lá você fica por dentro de todas as informações sobre os processos seletivos, tá? Eles ocorrem todos os anos e, dependendo da necessidade, a gente abre processos mais de uma vez por ano, para que você possa vir fazer parte da Liga conosco, tá bom? Essa é uma ação nossa da Liga, mas também em parceria com o curso de enfermagem. Então, eu gostaria de deixar um abraço aqui registrado para a professora Gisele, coordenadora do curso de enfermagem, quem nos apoiou muito para que o dia de hoje pudesse estar acontecendo. E aí, pensando aí no nosso podcast, no primeiro, escolhendo o tema, a gente sentou, os grupos se reuniram, os alunos de todos esses termos e cursos, atualmente nós temos 16 alunos que compõem essa liga de todos esses cursos que eu citei há pouco. E aí a gente decidiu falar do Agosto Dourado, para que a gente pudesse esclarecer dúvidas, entender de fato o que se comemora nesse mês. E aí nós sentamos, discutimos, escolhemos algumas perguntas e aí trouxemos uma convidada muito especial para estar batendo esse bate-papo super gostoso aqui com a gente. Então, eu gostaria de apresentar para vocês a professora Andresa, Ela é graduada em enfermagem, tem pós-graduação, especialização em auditoria em saúde, também tem especialização em enfermagem pediátrica, também tem aprimoramento em enfermagem pediátrica, Todas essas formações são pela FAMERP. Ela também atuou como supervisora de enfermagem de UTI neonatal e pediátrica, maternidade e pediatria. Também foi enfermeira do ambulatório de obstetrícia. Então, eu gostaria de agradecer, professora Andressa, por ter aceitado o nosso convite, Assim que a gente fez o convite, prontamente aceitou estar aqui com a gente. Muito obrigado, pela presença. Eu que agradeço, ao Pablo, em nome dos participantes da Liga. Esse tema é muito importante, é muito especial para mim, Então, eu fiquei muito feliz, de ter sido chamada para vocês, para a gente conversar um pouquinho. Combinado, então. Vai ser um bate-papo, pessoal, super interessante. E para que a gente já possa começar a esclarecer as dúvidas, que a gente tem muito a respeito, quando a gente pensa em Agosto Dourado, muitas coisas vêm à cabeça, Talvez aleitamento, prematuridade, mas de fato, professora, o que é o Agosto Dourado? O que se comemora nesse mês? O Agosto Dourado, ele foi instituído pela Organização Mundial da Saúde como sendo um mês para a gente lembrar essa luta, esse incentivo ao aleitamento materno, Porque as taxas de aleitamento materno hoje ainda estão bem abaixo do que é recomendado, Então, eles pegaram um mês, como sendo agosto, e o dourado como sendo o padrão ouro de qualidade da amamentação. Então, por isso ficou Agosto Dourado. Entendi. E qual que é a importância da gente manter essa campanha, de falarmos sobre esse assunto? Qual que é a importância? Ele é importante porque ele tem muitos benefícios, Tanto para o bebê quanto para a mãe. Ele ajuda, desde
do nascimento, da formação dessa criança, que depois ela vai ter consequências ao longo dos anos, né? Então, a gente trabalhar a amamentação, né, com as gestantes, depois com as puérperas, ele acaba sendo muito importante para a gente ir conscientizando que realmente é importante a amamentação. Certo, entendi. E trazendo assim para a nossa realidade, né, de liga, de equipe multidisciplinar, qual que é a importância de que toda essa equipe esteja inteirada do assunto, né? Não, às vezes a gente acha que somente a equipe de enfermagem que tem essa atribuição, mas qual que é a importância da equipe toda estar a par do assunto? A amamentação, a gente trabalha muito a conscientização, né, dessas mães sobre a real importância do aleitamento materno. Então, acredito que quanto mais pessoas souberem, né, sobre o aleitamento materno, é mais fácil, né, a gente trabalhar com essas mães. Então, a união, né, desses profissionais pode modificar esse cenário, que hoje não está o recomendado ainda. Então, saber o porquê amamentar, como amamentar, é o mínimo que a gente tem que saber para conseguir fazer essas orientações, né? Que não é só, conforme você falou, a enfermagem, né? A enfermagem está com o paciente 24 horas dentro de um hospital, né? Mas a gente tem outros profissionais que podem ajudar, né? O médico, né? Quando a gente fala de médico, a gente vê o obstetra, né? Ou então o médico da saúde da família durante esse pré-natal, e depois também, né, o pediatra ou o médico de saúde da família acompanhando essa puericultura. Só que nós temos também outros profissionais, né, que atuam diretamente como psicólogo, né, porque a gente sabe que a amamentação depende muito de como aquela mãe está, né? Então, o psicólogo trabalhando principalmente o emocional dessa puérpera também vai ajudar, né? A nutricionista, né, ajudando, orientando sobre a parte alimentar durante a gestação e enquanto ela está amamentando também, né, o que é necessário ela consumir. Nós temos também outros profissionais como o fonoaudiólogo, né, que ajuda muito na pega desse bebê, né? Então, trabalhando todos em conjunto em relação às orientações e cada um dentro da sua área, talvez seja um grande passo, né, para a gente conseguir melhorar realmente esses dados. Entendi. E, professora, falando agora sobre benefícios, né? A gente vê a importância dessa campanha. Falando um pouquinho sobre esses benefícios, quais seriam os benefícios para essa criança, né? E uma dúvida também que eu acho que muita gente tem é se esses benefícios se estendem para a mãe, ou para o pai, para a família, ou só fica concentrado na criança mesmo. Isso, né? Então, assim, a gente tem benefício sim, né, para a criança, principalmente, porém, tem para a mãe, tem para o pai, tem, né, para toda a família e para a sociedade. Falando um pouquinho em relação aos benefícios da criança, como o leite materno tem substâncias nutritivas e substâncias de defesa também, né, do organismo, além da alimentação, de nutrir essa criança, protege contra doenças, né? Então, a criança recebe anticorpos, né, da mãe através do leite materno, como recebeu durante a gestação também. Então, todas as doenças que a mãe teve contato, ela acaba passando os anticorpos para o bebê. Então, protege ele contra essas doenças, né? Principalmente as doenças que tem vacina, né? Então, se a mãe tomou vacina, também ela acaba passando os anticorpos para o bebê. Além das otites, de pneumonia, né, que são doenças que acabam sendo muito comuns na infância. Além disso, ela contém vitaminas, minerais, né, açúcar, tudo que é adequado para a criança, né? Então, eu costumo falar que o leite da mãe é preparado para o bebê dela, né? Então, tudo que o organismo daquela criança precisa, ele vai ter. Né, ele está sempre pronto. O bebê quer mamar, está com fome, ele está pronto, na temperatura adequada, né, não é necessário eu preparar, né, então eu não vou trazer sujeira, né, para esse leite, como a mamadeira às vezes tem o risco, né, então ele acaba protegendo a criança, além, né, de estar sempre pronto. Nós temos também, né, como sugar o leite, o seio, né, para ter o leite, ele é mais difícil do que a mamadeira, então acaba trabalhando muito a cavidade oral, né? Então ajuda no desenvolvimento da cavidade oral dessa criança, na formação dos dentes, né? Tem estudos também que eles comprovam que crianças que amamentam mais, elas têm maior inteligência, têm nível de QI um pouco maior em comparando
em comparação com os outros. Protege também contra a obesidade, né? Então, protege a criança futuramente contra a obesidade, contra o diabetes, né? Então, são algumas formas que a gente tem para mostrar para essa mãe como é importante, né, ela amamentar, para falar principalmente desses benefícios, né, para o filho dela. Para a mãe, né, a gente também orienta que funciona como um método, né, contraceptivo, lembrando que nem todo método é 100% eficaz, por isso a gente sempre orienta a associação de métodos, né? Então, a amamentação funciona como método contraceptivo, desde que ela esteja em aleitamento materno exclusivo e ela não tenha menstruado. Ela também protege a mãe, né, contra algumas doenças, principalmente contra câncer de mama. Né? Então, tem estudos também que comprovam que as mães que amamentam têm menos risco de ter câncer de mama comparado às mães que não amamentam. Né? Tirando, né, se ela tem hereditariedade, né, tem casos de câncer de mama na família, aí é um caso à parte. Tá? Mas sem fator de risco, elas têm menos chance de ter câncer de mama quando elas amamentam. Entendi. Até ontem eu estava estudando um pouco sobre o tema e eu vi um relato de uma enfermeira que disse que até hoje são feitas pesquisas para comprovação desses benefícios, que são inúmeros, né? Então, a cada dia a gente vê um benefício maior, né? Como você disse, para a mãe, para a criança ou para toda a família. Sim, e aí, falando na família, né, a gente tem uma coisa que é muito importante para eles, que é o fator econômico, né? Porque a amamentação, ela é de graça, o leite materno é de graça. Quando a gente fala de leite industrializado, né, as fórmulas, precisa comprar. E não são baratas e duram muito pouco. Né? Uma lata grande de uma fórmula não dura uma semana. Né? E uma família que talvez não tenha tantas condições para isso, o leite materno ele ajuda essa parte econômica também da família. Entendi. E existe alguma restrição de amamentação? Ou a partir do momento que descobre a gestação, a mãe já se prepara para amamentar? Ou existe alguma restrição? Nós temos algumas restrições que são absolutas. Né? Por exemplo, a mãe que tem HIV. Né? Então, como o HIV ele passa através de secreções, né? E o leite materno é uma secreção, então ela não pode amamentar. Então, essa mãe ela é orientada desde o pré-natal. Tá? Que ela não vai poder amamentar, ela toma um medicamento para secar o leite e ela ganha do governo o leite para essa criança. Tá? Então, essa mãe ela tem restrição. Tem algumas outras doenças que acabam restringindo em algum momento, né, enquanto a mãe está fazendo o tratamento, mas depois pode amamentar normalmente. Né? Então, a restrição absoluta é o HIV, as crianças com intolerância, né? E as mães que fazem o tratamento, principalmente quimioterápicos, radioterápicos, também que não pode amamentar. Então, daí fica a importância também de fazer um acompanhamento, né? Um pré-natal correto para que, se houver a necessidade, identificar essas doenças, né? Para que não venha aí trazer prejuízos ao bebê. Sim, né? É importantíssimo esse acompanhamento pré-natal e, se possível, a participação de cursos de gestante. Né? Porque além da orientação que a gente tem do médico, do enfermeiro no pré-natal, no curso de gestante a gente pode ter a participação de outros profissionais, né? Que vão já orientando e preparando essa mãe. Entendi. Há pouco você falou sobre a questão de o bebê sentir fome, de ofertar o leite materno para a criança. E fica uma dúvida, em que momento a mãe deve ofertar esse leite? Deve-se acordar o bebê durante a madrugada para dar o mamar? Não? Quanto dar? Quanto tempo? Como é que fica isso? Algum tempo atrás, né, a gente tinha algumas restrições de horário em relação à amamentação. Né? Então, a mãe era orientada a dar o leite para o bebê de 3 em 3 horas. Né? Até que não desse 3 horas, não podia dar o peito. E aí, com as novas orientações, né, tanto da OMS, do Ministério da Saúde, a gente tem que o aleitamento materno ele é livre demanda. Né? Então, o que é isso? Sempre que o bebê quiser. Então, o bebê chorou, né? Tá limpinho, né? Não tem xixi, não tem cocô, vamos oferecer a mama, né, para ver se ele quer o leite materno.
E aí, né, então vai regulando, né, de acordo com essa vontade do bebê também. Só que tem bebês que a gente sabe que às vezes acaba sendo um pouquinho mais, né, preguiçosos. Tem uns que vão mamar mais, outros vão mamar menos. E nesse primeiro mês, né, que a criança ainda está se habituando, o organismo da criança está sendo formado, a gente orienta que não deixe essa criança ficar muito tempo sem mamar. 3 horas, 3h30, a criança não está acordando, começa a tirar a fralda, né, limpa a criança, troca, para ver se ela acorda para ela mamar. E essa orientação estende também pela madrugada. Né? Então, principalmente o primeiro mês, né, que é um pouquinho mais crítico, corre o risco de ter hipoglicemia. Né? Então, a gente orienta para ter, pelo menos, não esperar até dar 3 horas. Né? Porém, não deixar passar de 3h30 a criança sem mamar. Tá? E aí, com o tempo, ele vai criando a sua rotina, ele começa a acordar menos durante a noite e aí não é necessário ficar acordando. Entendi. E quando a gente fala de vínculo, né? A amamentação, ela está diretamente ligada a um vínculo com a mãe, né? Então, amamentar, a gente traz uma proximidade maior, ou também muitas pessoas ficam preocupadas, por exemplo, aquelas mães que não podem amamentar por algum problema, ou aquelas mães que não querem amamentar, né? Devido também a algum problema, algum sofrimento que ocorre. Elas têm menos chance de ter vínculo com essa criança, o aleitamento materno, ele proporciona isso com maior facilidade? Como fica essa questão? A amamentação, ela é um momento importante, sim, né, para criar esse vínculo. Porque é um momento que está a mãe junto com a criança, né? Então é um momento só dos dois. Então ajuda bastante na criação desse vínculo, né? Porém, conforme você comentou, tem mães que às vezes não vão conseguir, né, ou vão optar por não amamentar. Diminui o vínculo? Não. Há outras formas de criar o vínculo também. Né? Então, o próprio toque, né? O momento que a mãe está com a criança, está tocando a criança, acariciando, está conversando, cantando, é um momento que vai formando o vínculo também. Né? A única diferença é que na amamentação, um momento que está só os dois. Né? Então, talvez facilita, né? E não que prejudica as outras mães que não estão amamentando, porque tem outras formas de criar o vínculo também. Quando você fala de relação de toque, proximidade, a gente fala de método canguru? Seria isso? O método canguru, né, é uma forma de ter esse toque, mas também a gente pode ter o toque mesmo com as mãos, fazer carinho na criança, fazer uma massagem, né, também seria uma forma de estar aproximando a mãe da criança. Certo. E a mãe que começa a amamentar, mas tem dificuldade, pensa aí nessa desistência, automaticamente ela acaba ficando estressada, né? Esse estresse atrapalha a amamentação, interfere aí negativamente nessa relação entre mãe e filho? Sim, interfere bastante, né? Porque a amamentação ela é controlada principalmente por 2 hormônios, que é a ocitocina e a prolactina. E esses hormônios, eles são produzidos e controlados pelo sistema nervoso central. Então, quando a mãe está calma, tranquila, a gente tem a produção e liberação desses hormônios. Só que se ela tem medo, se ela tem dúvida, se ela tem dor, se ela está estressada, vai prejudicar, né, a produção e, posteriormente, a liberação desses hormônios. E aí pode atrapalhar a amamentação, né? Porque conforme o bebê suga, o estímulo da sucção vai passar para a cabeça dessa mãe, que vai ser onde vai estar liberando esses hormônios, né? E aí, se a mãe está nervosa, não tem a produção desses hormônios. Então, a gente tem que orientar muito elas em relação a isso. Você tem medo? Pergunta. Tira as dúvidas, tá com dor, né? Vamos te orientar. Porque se ela ficar preocupada, se ela ficar estressada, ela vai produzir menos leite. Consequentemente, o bebê vai ter mais dificuldade, né, em relação à amamentação e ela vai ficando cada vez mais nervosa. Né? Então, uma orientação importante que a gente dá é ela esclarecer as dúvidas, né, e ficar tranquila na hora de amamentar. Eu costumo dizer, né, inclusive nas aulas, que eu tenho uma amiga, né, da época de escola, que o bebê dela ficou na UTI, né, nasceu prematuro, precisou ficar na UTI, e aí ela não tinha
né, muita produção do leite. E ela tinha, né, prótese de mama. Né? Então, uma preocupação também que às vezes a mãe tem, a prótese atrapalha a amamentação? Não, a prótese não atrapalha a amamentação. E ela falava isso, eu tenho a prótese, vai ser mais difícil eu amamentar. E a gente estimulando, conversando, fazendo a ordenha, né? Porque ela não poderia amamentar naquele momento. Aí teve um dia que o bebê dela estava bem, né? E foi para o colo dela, né? Começamos a fazer canguru. E aí o leite dela jorrava. Né? Então, para a gente ver como realmente tem a ver com a cabeça, né? Com o que a mãe está passando naquele momento. E aí, na hora, eu falei para ela, você está vendo como você tem leite? Né? E aí, ela conseguiu amamentar. Né? Então, é importantíssimo a mãe estar bem para realmente conseguir produzir leite e amamentar a criança. Então, a gente vê que toda essa parte psicológica interfere, assim, muito. Sim. Né? É muito importante ficar atento a isso também. Sim, e aí é importante a gente ter uma rede de apoio, né? Essa mulher ter uma rede de apoio. Ter o companheiro, né, que está ali do lado, está estimulando, a mãe, né? Ou qualquer outra pessoa que possa estar lá ajudando, né? Eu vou falar para vocês, não é tão simples, não é tão fácil, né? Eu tenho 2 filhas, eu amamentei as 2 filhas. Só que se a gente não tem uma pessoa do lado para nos dar esse apoio, a gente acaba, às vezes, desistindo em qualquer dificuldade que a gente encontra. Então, essa rede de apoio que ela tem, né, próxima a ela, ajuda bastante. Né, também. E aí, né, esse preparo durante o pré-natal, né, os cursos que são feitos também vai ajudando, né, ela a saber o que realmente acontece. Entendi. Você citou agora sobre a questão de uma mãe que achava que não tinha leite, aí com o contato o leite veio em excesso, né? Durante a amamentação, teriam algumas práticas ou até mesmo alimentos que vão ajudar nessa produção de leite? Para a mãe conseguir, né, ter uma adequada produção do leite também, né, além da parte emocional, ela tem que estar bem hidratada. Né? Então, a ingestão de líquidos é muito importante nesse momento, principalmente a água. Né? Então, a mãe, se a gente bebe normalmente a gente deveria beber 2 litros de água, essa mãe que está amamentando, ela tem que ingerir ainda mais. Né? Então, pelo menos 3 litros de água, né? O tempo todo realmente se hidratando. Né? Sucos também, né? Pode ser ser ingeridos, chás, então tudo que é líquido ajuda, mas principalmente a água. Né? E aí a gente tem um mito, né? Cerveja preta ajuda a aumentar, né, a produção do leite? Né? Não é verdade. Na verdade é que a cerveja, ela é um líquido. Né? Então vamos beber a água, né, que é mais saudável e vai ajudar nessa produção do leite. Entendi. A gente também fala sobre a primeira hora após o parto, né? Seja um parto cesariano, um parto normal. É um tema polêmico até, essa famosa hora de ouro, né? Que seria essa primeira hora após o parto. É ideal, nesse primeiro momento, né? Nessa primeira hora, já se dar início à amamentação? Não? Depende. Como a gente pode ficar instruído em relação a isso? O bebê que nasce normal, né, a mãe que também está bem no pós-parto, está tudo tranquilo, essa hora realmente é muito importante para os dois. Né? Então, a amamentação na primeira hora tem benefício tanto para o bebê quanto para a mãe. Né? Conforme eu já comentei, para o bebê, nesse primeiro momento, ele vai estar recebendo muito anticorpos no leite materno. Né, através do colostro. Né? Então, o colostro é aquele primeiro leite, né, que o bebê recebe, e ele é muito rico em anticorpos. Né? Então, nessa primeira hora, é importantíssimo, porque ele já vai estar se protegendo. Para a mãe, essa amamentação, ela ajuda a contrair o útero. Né? Então, a ocitocina, que é liberada na amamentação, que ajuda a liberação de leite, ela também contrai o útero na mãe. Né? Então, se no começo, né, logo após o parto, o bebê é amamentado, essa contração uterina já começa mais rápido e previne a hemorragia no pós-parto, né, que essa mãe pode ter. Né? Então, realmente é importantíssimo essa amamentação na primeira hora. Lembrando, né, que desde que os dois estejam bem. Desde que não tenha nenhuma restrição, né? Sim. Porque pode acontecer. Sim. Né? E aí a gente tiraria essa amamentação nesse primeiro momento. Sim.
tá? Não que seja obrigatória, porém ela é bastante importante. E outra dúvida, né, que eu creio que bastante gente tem, até quando amamentar, né? Ou até quando ter o aleitamento exclusivo, só o aleitamento materno? A criança chegou a 1 ano de idade, continua a amamentar? Depende, se tiver leite, como é que fica? A recomendação que a gente tem hoje, né, tanto pela OMS quanto pelo Ministério da Saúde, é aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementado até 2 anos ou mais. O que seria isso? Aleitamento materno exclusivo é o bebê apenas tomar o leite materno, né? Sem água, sem chá, porque o leite materno, ele tem já água para hidratar aquela criança. Então, até o 6º mês, só o leite materno. A partir do 6º mês, começa a introdução alimentar, né? Então, aí a mãe começa a dar os legumes, os vegetais, né? Ou todo o alimento para essa criança e continua com leite materno, né, até quando a criança desejar, até quando for tranquilo, né, tanto para a mãe quanto para a criança. Então, eles falam até 2 anos ou mais, né? Há pouco tempo atrás falava até 2 anos, né? Agora não, fala 2 anos ou mais. Então, o ideal é que esse momento do desmame seja tranquilo tanto para a mãe quanto para a criança, né? Então, muitas vezes acaba diminuindo mesmo o leite da mãe, porque ela amamenta menos, porque começou os outros alimentos, né? Então, aos poucos, a criança vai deixando. Né? Outro dia eu conversei com uma pessoa que está com uma filha de quase 1 ano, deve estar fazendo 1 ano agora, e aí ela falou que está amamentando ainda, mas ela não sabe se ela tira, se ela não tira. Eu falei, não, espera. Né, seu leite vai aos poucos começar diminuindo, espera ela realmente não querer mais o seio, né, não tira, porque o fato de eu tirar, às vezes acaba causando um sofrimento tanto para a mãe quanto para a criança, né, então esse desmame tem que ser o mais natural possível. Correto, então. Professora, eu gostaria nesse momento que você deixasse, né, uma mensagem aí para as mães que estão na gestação, vão entrar nesse processo de amamentação. Qual é a dica que fica para que elas possam amamentar de maneira saudável, de maneira confortável, né, para ela e para a criança? Então, o ideal é que ela seja acompanhada desde o pré-natal, né, porque a amamentação a gente não aprende de um dia para o outro, então tem todo um preparo, né, então fazer o correto acompanhamento, né, buscar os grupos de gestante para fazer essa orientação, né, para trabalhar com outras gestantes também, porque um vai apoiando ao outro, né, se possível, ter uma pessoa que acompanhe, né, um parceiro, uma avó dessa criança que possa acompanhar também durante as consultas, né, durante esses grupos, né, porque essa rede de apoio vai ser fundamental lá na frente, né. E uma outra coisa, quando a gente começa a amamentar, a gente precisa, né, do profissional da saúde ali naquele momento, né? Então, eu costumo dizer também, quando eu estava amamentando, né, quando eu comecei a amamentar, eu sabia sobre a amamentação, só que também não foi fácil para mim, né? Então, eu tive uma pessoa, né, da equipe de enfermagem, na época dentro do hospital, que me ajudou. Né? Então, que essas mães possam contar com profissionais também para ajudar, para dar esse apoio, tire suas dúvidas, né? A gente tem hoje aqui na cidade também, né, além das unidades básicas, nós temos o banco de leite humano. Né? Lá eles também fazem essa orientação, eles fazem a coleta do leite, né, para doação. Então, é importante, né, tá buscando esse apoio para conseguir ter uma amamentação, né, esse momento que seja tranquilo para os dois. Que legal. Gente, que momento maravilhoso, né? De esclarecer dúvidas. Esse foi o nosso objetivo, né? Tentar levar essas informações para vocês de forma muito clara e objetiva. Queria agradecer a professora, mais uma vez, né? Por ter doado o seu tempo para estar aqui com a gente. Foi um momento, assim, muito enriquecedor. Tá, professora? Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez, né, o convite dos representantes da Liga. Estamos à disposição se precisar de mais parceria. Pessoal, então eu gostaria de pedir mais uma vez que vocês nos acompanhem nas redes sociais, né, da nossa Liga. Nós temos um canal no YouTube, que é o lemes.unisale,
também no Instagram. Gostaria de agradecer também a todos os 16 integrantes da nossa Liga que trabalharam aí durante a semana nos bastidores e na preparação deste podcast, né? E convidar também você, acadêmico, que venha conhecer a nossa Liga, venha fazer parte da nossa Liga. No nosso Instagram nós temos conteúdos postados durante toda a semana sobre diversos assuntos. Então convido você para estar sempre com a gente. E a gente chega ao fim do nosso primeiro podcast. Até o próximo.